momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos pela oportunidade que nos concedes de juntos estarmos aqui, mais uma vez, irmanados para o estudo acerca do Livro dos Espíritos. Obra que deve ser também o livro dos Espíritas, como nos acentuava Raul Teixeira. Nós vos rogamos, Senhor Deus, que a vossa infinita misericórdia se faça sobre todos os teus filhos, sobre os nossos irmãos que aqui não puderam chegar na noite de hoje, impelidos por compromissos outros, ou quem sabe por situações até de debilidade orgânica. De todo modo, qualquer que seja a razão de suas ausências, que esses irmãos sejam amparados na tua infinita misericórdia, que eles possam, Senhor, ser assistidos pelo teu divino amparo. Jesus querido, dissestes que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí tu estarias. Assim é que nós temos a mais absoluta convicção de que estás conosco e de que amparas os nossos propósitos de renovação superior. E rogamos, Senhor Deus, que abençoe a nossa pátria, estremecida por tantas situações vivenciadas na atualidade. Que predomine o bom senso, que predomine o equilíbrio, que reine, enfim, a tua paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor, o perdão. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, nesse estado de alma, nós vos pedimos permissão para darmos por iniciado mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos, nesta noite maravilhosa, te suplicando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Assim seja. Assim seja. Vamos lá. Nosso item que nós vamos estudar hoje é Paraíso, Inferno e Purgatório. Questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Resposta. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Bom, a gente sabe que, da doutrina, que céu e inferno é estado de alma. Né? Céu e inferno é estado de alma. Entretanto, por conta desse céu nosso interior, ou nosso inferno interior, nós estaremos deslocados para um local apropriado de acordo com o nosso estado de espírito. Por exemplo, nós já sabemos que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que existem 5 categorias de mundos habitados. Mundos primitivos, mundos de expiação e prova, onde nós nos encontramos,
mundo de regeneração, mundos celestes e mundos divinos. Aliás, mundo feliz e mundo celeste ou divino. Então, de acordo com o nosso interior, nós estaremos classificados ou estaremos deslocados para um destes planetas, para um destes mundos. Mas, mesmo assim, por exemplo, se nós estamos neste mundo de provas e expiações, nós podemos estar no céu, apesar de deslocarmos neste mundo. Por exemplo, os grandes missionários, apesar de estarem no planeta Terra, que é um planeta, repitamos, de provas e expiações, eles tinham o céu interior. Eles tinham o céu interior. Por exemplo, conta-se que Jesus, após o seu desencarne, foi até as zonas umbralinas, onde se encontrava Judas por enforcamento. E lá nas zonas umbralinas, ele foi lá para quê? Para dar um apoio, para dar um alívio em Judas. Mas, mesmo assim, ele saindo de onde ele estava, no plano espiritual celeste, e desceu até as zonas umbralinas, o seu interior era de felicidade. O seu mundo interior era um mundo de felicidade, um mundo celeste. Então, apesar da gente estar deslocado para um local de felicidade ou infelicidade, o nosso interior é que vai dizer qual é a nossa condição de feliz ou não. Algum comentário, companheiros? Há um livro de Divaldo Pereira Franco, acerca de Francisco de Assis, que é um livro muito interessante, em que ele chega a abordar, inclusive, acerca dos êxtases de Francisco. Então, nos instantes em que Francisco ingressava nesse estado de êxtase, aquilo, com certeza, se assemelhava ao paraíso. Por quê? Porque era um instante em que ele ficava completamente enebriado numa conexão entre ele e a espiritualidade superior, ou a conexão divina, aqui para lembrarmos do nosso professor. Por outro lado, nesse exemplo que colocaste, meu caro Rubens, enquanto ainda não recebera a visita do Cristo no plano umbralino em que se encontrava, aferrado à questão da sua consciência, porque ele percebeu logo o equívoco em que laborou ao aceitar a proposta que lhe havia sido feita. Tá? Então, Judas Iscariotes viveu uma situação de inferno consciencial. E não seria nenhum exagero, usando-se uma figura de linguagem, dizer que ele esteve submetido às altas temperaturas que o imaginário popular imagina para as zonas infernais. Porque a todo instante ele estava acicatado por dois grandes erros. O primeiro deles, a venda, a alienação do Mestre Jesus. O segundo, a retirada dolosa da sua própria vida ao não aguentar os remorsos ou coisa parecida. A situação de remorso, meus queridos irmãos,
E eu acho que não existe aqui nenhum de nós que já não tenha passado por alguma situação da qual tenha se arrependido, da qual tenha resultado algum remorso. O remorso, sem dúvida nenhuma, é uma antecipação, no meu entender, do que pode vir a ser o inferno, do seu ponto de vista consciencial. Tá? Ao passo que a satisfação que a gente ofere em fazer bem, ainda que não tenha nem de leve a dimensão que nós imaginamos, mas, por exemplo, quando você percebe que descedentou a sede de alguém, o que matou a fome de uma pessoa, é uma só pessoa. Você sente um bem tão grande que aquilo parece um prelúdio do que são as alegrias celestes. Então, é isso aí. Não existe um local geograficamente ou astronomicamente destinado a ser inferno ou destinado a ser paraíso. Nós vivenciamos esses dois estados de acordo com as atitudes que adotemos, e isso nos intui a nossa própria consciência. Né? Olha só, meu querido irmão Rubem. Mais alguém quer comentar? Se não, a gente passa adiante. Tá. Outra questão. 1012A. De acordo, então, com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem os imagina? Resposta. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Comentários de Kardec. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e a circunscrever as coisas cuja essência finita não lhe é possível compreender. Bom, então, os espíritos, quanto mais perfeitos são, eles podem estar em lugares diferentes, percorrer lugares diferentes, para, naturalmente, ajudar e consolar espíritos que estão em condições totalmente inferiores. Bom, quando vamos aqui lembrar da parábola do rico e do pobre, de Lázaro. Na parábola, a gente percebe que os dois morreram, né? Os dois morreram, e cada um foi para um plano espiritual. Cada um foi para um plano. E o Lázaro, o rico, depois de morto, começou a reclamar que estava numa situação de inferno, infernal, entre aspas, e que aquela dor era muito intensa, e pedia que Lázaro molhasse a ponta do dedo numa água para aliviar o seu sofrimento. Significando dizer que ele estava passando por um sofrimento de acordo com suas atitudes, de acordo com os seus procedimentos no plano espiritual, no plano material, assim como Lázaro. Então, por problema consciencial, eles estavam passando por situações totalmente diferentes, demonstrando para nós que as nossas atitudes vão nos levar ao nosso céu interior
ou o nosso inferno interior. Por isso é que Jesus disse, em determinada ocasião, que a cada um segundo suas obras. Então, de acordo com as nossas obras, nós vamos construir ou o nosso céu ou o nosso inferno. E para que a gente não esteja no inferno, é necessário que a gente trabalhe bem e produza um futuro promissor para os nossos espíritos. Mais alguém? Continuando, então. Questão 1013. O que se deve entender por purgatório? Resposta: dores físicas e morais, tempo de expiação. Quase sempre na terra é o que fazeis o vosso purgatório e que Deus os obriga a expiar as vossas faltas. Tá, então purgar significa o quê? Resgatar os nossos débitos. Ou expiar, né? Resgatando os nossos débitos, nós estamos expiando. E o purgatório, né? Na Igreja Católica tem uma outra visão, tem uma outra dimensão. Aliás, é exatamente isso, né? Um local em que há a purgação dos seus pecados, né? Purgação dos seus pecados. E cá para nós, nada mais é do que expiar as nossas faltas, os nossos deslizes contra as leis divinas. Mais alguém? Comentários de Kardec. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado, porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará às categorias dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, cá para nós, segundo os espíritos estão nos instruindo, esse purgatório nada mais é do que a purgação das nossas dívidas anteriores, os débitos que nós temos com as leis divinas. Mais alguém? Eu, 1014, diga. Pode falar. eu estou aguardando, Rubem, nós fazermos a leitura, completar aí a respeito desses diferentes níveis de um purgatório, inferno, umbral, para depois eu encaminhar uma ideia. Eu prefiro aprender mais um pouco. Eu acredito que esse 1014 também esteja relacionado ainda com o tema principal do capítulo, né? Que é inferno, né? Então, eu prefiro aguardar um pouquinho e depois a gente conversa a respeito de uma ideia que eu tenho, tá bom? Muito bem, professor, muito bem. Então, vamos lá. 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenho respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? Resposta: é que fala uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Muito bem. Então, os espíritos sabem como dizer as coisas sem macular, sem ofender, sem deixar, né, o elemento e que o interlocutor de saias justas.
Então, o espírito perfeito ele vai falar a linguagem daquele que ele está escutando. É como se um adulto fosse conversar com uma criança. Quando o adulto vai conversar com uma criança, o que acontece? O adulto tem que se colocar no nível da criança, ou seja, se ajoelhar ou se abaixar e ficar olho a olho com a criança para mostrar para ele que eles estão no mesmo nível. E falar com ele de acordo com a sua linguagem, de acordo com o entendimento dele. Isto aí, meus amigos, com relação ao adulto falar com a criança, é que nos ensina a doutrina espírita. Aliás, nós devemos nos nivelar, entre aspas, com a pessoa que está em nível menor do que nós. Nivelar, entre aspas, né? Nivelar, ou seja, atribuir a ele, para que ele entenda, atribuir a nós um linguajar que ele entenda próprio dele. É a mesma coisa que se eu fosse conversar com o Espírito aqui está dizendo, se o Espírito for falar com Maomé, ele não poderia ofender o profeta Maomé, porque o profeta Maomé é que ele segue. Assim como um espírito não poderia se manifestar e dizer que o Papa, vamos dar só um exemplo, que o Papa não é uma pessoa representante de Deus, etc, etc. Nós temos, e isso demonstra educação de uma entidade. O espírito superior é educado, não ofende. E se não ofende, nivela o seu linguajar com aquele que é o seu interlocutor. Mais alguém? Não, eu acho que você abordou bem a questão. É não ferir as suscetibilidades, a crença do outro, porque realmente seria assim até desastroso que os espíritos usassem palavras que pudessem malferir as convicções alheias, né? Então, por conta disso, é claro que eles usam, muitas das vezes, ainda um sentido até relativamente alegórico, né? Não foi senão por essa razão que o Cristo também valeu-se desse recurso outrora, tá? O que nos leva a crer que, como sendo a doutrina espírita uma doutrina baseada na fé racional, uma doutrina evolucionista, muito ainda se tenha que acrescentar em relação às situações futuras, né? Até porque, se nós observarmos o nível dos espíritos que estão reencarnando na atualidade, observando isso a partir de nossas próprias casas, de nossos próprios filhos, nós vamos observar que os parâmetros para eles vão ter que ser diferentes. Então, apenas para contextualizar, se um espírito tivesse que se manifestar a um muçulmano, iria, evidentemente, humanizar, na medida do possível, ou espiritizar, por assim dizermos, tá? Determinados costumes muçulmanos, mas, ainda assim, a informação teria que ser dada de acordo com aquela estrutura de convicção desse muçulmano. O mesmo em relação aos profitentes de outras religiões. Mas, por exemplo, se o espírito se dirigir a essa geração que está nos sucedendo, a geração dos nossos filhos e netos, provavelmente ele vai ter que usar
uma linguagem muito vinculada à questão da internet, à questão da conectividade, porque esse é o momento vivenciado pelas criaturas. E a gente precisa entender que, quando a codificação kardeciana ocorreu há cerca de 1,5 séculos, nós ainda estávamos impregnados de conceitos muito arraigados de outras crenças, de outras religiões. E, por isso, os espíritos tiveram que, naturalmente, fazer as adequações necessárias. Embora nós vejamos que, sempre que eles utilizam uma expressão mais ou menos alegórica num dado item, em itens subsequentes, às vezes em capítulos subsequentes, eles procuram colocar de forma mais clara ou mais diferenciada aquilo que já abordaram anteriormente de uma forma mais alegórica ou figurativa, né? É isso, meu querido Rubem. Mais alguém? Bom, se ninguém quer mais comentar, vamos continuando. 1014b. Aliás, concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Resposta: quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio em que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costuma dizer que sofres como um danado. Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Bom, vamos imaginar que um católico desencarnou, ou evangélico. E quando chega no plano do lado de lá, ele está em sofrimento. Sofrimento bem atroz. Se ele se manifesta em alguma reunião mediúnica, ele não vai dizer que ele estava no umbral. Porque não é esse termo que ele era acostumado a perceber. Não é esse termo que ele era acostumado. O termo que ele era acostumado em vida material era o quê? Céu, purgatório e inferno. Logo, na hora que ele vai se expressar, ele só tem que se expressar de acordo com a vivência dele naquela região. Agora, um espírita desencarna, passa para o plano espiritual, e ele diz que estava no umbral, aí é correto. Ele não vai dizer que está no inferno. Porque André Luiz não disse que estava no inferno. Apesar de que ele, né, eu acredito que em vida, e quando encarnado, não era espírita. Entretanto, do lado de lá, já depois de refeito, né, depois do sofrimento, depois de recuperado, foi que ele disse que estava no umbral. Relatou. Mas se naquele instante, naquele momento, ele tivesse se manifestado, naquele instante, ele poderia dizer que estaria no inferno. Seria uma linguagem lógica. Então, a gente conhece
A gente conhece as pessoas pelo linguajar, ou, mais precisamente, geralmente a gente conhece a pessoa, a sua religião, através do seu linguajar. Os termos católicos são diferentes dos termos espíritas. E os termos espíritas são diferentes dos termos evangélicos. Então, cada um com o seu linguajar, com os seus termos técnicos das suas religiões. Então, é isso que acontece. É a mesma coisa que, se alguém que era descrente, vamos imaginar, alguém que era descrente de tudo, desencarna, se manifesta em uma reunião mediúnica e alguém pergunta: você acredita em vida após a morte? O que ele vai dizer? Isso não existe. Apesar de ele estar do lado de lá. Ele vai dizer que não existe. Você acredita em vida após a morte? Vai dizer que não. Porque a vida toda inteira dele, ele estava voltado para a descrença em tudo. Mais alguém quer comentar? Não. Então, vamos continuar. 1015. O que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante ou sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio, que muitas vezes solicita vindo comunicar-se convosco. Bom, termos diferentes de linguagem. São são palavras que são empregadas em uma religião e não são empregadas em outra. Penar significa uma palavra de origem, uma palavra um termo católico, que o espírita não usa. O espírita vai usar o quê? Uma alma errante, uma alma sofredora, como está dizendo aqui, está explicando. Então, esses termos que nós não admitirmos, nós usamos de outra forma. Por exemplo, erro e pecado. Qual dos dois a gente usa? O espírita usa. Ao invés de pecado, nós usamos erro. O que quer dizer a mesma coisa. Se nós estamos errando, nós estamos pecando. Se nós estamos pecando, nós estamos errando. Apenas linguajar diferente, por conta de religiões diferentes também. Mais alguém? Continuando, então. 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Lá vem, professor. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta. Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a do gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Bom, o que a entidade está dizendo aqui, o espírito que respondeu a questão, está dando para nós uma outra concepção de céu. Quando a gente está na rua, que olha para cima, aquele azulado a gente diz que é o quê? O céu. Né? Mas aqui ele está dando uma outra conotação de céu. Aliás, essa palavra tem muitas outras conotações, muitos outros entendimentos. Inclusive, que eu já falei anteriormente com relação ao céu interior, estado de alma. Aqui,
ele está dando outra conotação, dizendo que é o espaço infinito. O espaço infinito é o céu. E não um local circunscrito, como muita gente imagina que possa ser. Essa é a resposta dos espíritos com relação ao o que é céu, a palavra céu. Mais alguém? Então, vamos lá. Continuando. Fala, Raimundo. Alô, tá me ouvindo? Ouvindo bem, pode falar. Rubens, Hum. quando fala em Campos Elíseos, aí eu acho que tem um outro significado quando os antigos tinham isso aí. Quando fala promiscuidade, se eu não me engano, é recompensa que nem os muçulmanos têm, que tem lá 70 mulheres, e, se eu não me engano, os Campos Elíseos teriam esse mesmo significado. Por isso que tem que dizer a promiscuidade, aglomerado. Eu tenho a impressão que seja isso, viu? É o céu dos muçulmanos, que eles vão lá para perto de Maomé e tem 70 virgens. E isso significa que lá eles têm prática sexual. Se eu não me engano, nessa condição dos muçulmanos, toda vez que eles praticam sexo com cada com virgem, ela torna-se virgem novamente. É por isso que tem essa referência dos Campos Elíseos antigos, que eles iam para um local em que lá tinham festas e tudo mais, tá? Eu acho que é em relação a isso. E aí ele diz que não. Você vê que depois, aí é onde tem uma felicidade passiva, ele disse não. É um espaço universal, são os planetas, estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades. Pode continuar aí. É exatamente isso mesmo. A referência que eles falam é que um céu em que, né, lá é um céu de delícias, mas no caso, um céu de promiscuidade, em que os homens estão tudo, cada um com um monte de mulher e vice-versa, ou coisa parecida, em que, né, lá, depois no plano espiritual, seria o quê? Uma promiscuidade, como ele falou aqui, uma promiscuidade total e geral. Apenas copiando aquilo que tem aqui no nosso planeta Terra. Isso, apenas para reforçar isso que os queridos irmãos disseram, isso é inteiramente verdadeiro, tanto o que Raimundo falou, quanto o que o Rubem reforçou. E essa noção de Campos Elíseos a gente encontra radicado fundamentalmente ao chamado Império Romano. Então, os romanos acreditavam piamente na existência dos Campos Elíseos como local de repouso e também justamente dessas satisfações sensórias ou sensuais. Tá? Isso a gente vê tanto nos livros, por exemplo, nas obras de Rochester, quanto se vê em películas cinematográficas. Eu acho que todos aqui, porque eu já assisti umas 10 vezes, mas acredito que todos os companheiros já tenham assistido Gladiador, né? Ao menos uma vez. Tá? Então, lá no instante em que o protagonista, o Máximos, né, ele está fazendo aquela alocução para os seus comandados, para os seus guerreiros, ele diz o seguinte: olha, fiquem atentos, porque se de repente ou melhor, temos que andar juntos, e se de repente você olhar para o lado, não encontrar o seu companheiro, esteja certo, você está no Elíseos, ou nos Campos Elíseos, do bem bom ou coisa parecida. Em outras palavras, tenha dúvida, se você não encontrou seus companheiros,
você já bateu as botas, já desencarnou. Então, eu me lembrei disso aí, como eu também já me lembrei de algumas referências em relação a Rochester, inclusive no livro que eu li há algum tempo, muito legal, para quem gosta de informações acerca desse período romano, que é Episódios da Vida de Tibério. Muito boa, muito bom. Eu até recomendo o livro. Rochester, viu? Muito bem. Mais alguém? Não, né? Então, vamos continuando. 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. O que queriam dizer com isso? Resposta. Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem, mas, por estas palavras, quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Bom, então, o que a gente está percebendo aqui, meus amigos, é que esse céu, repetindo, né, tem várias conotações de acordo com a concepção religiosa de cada elemento, de cada pessoa. E aí, dependendo de cada pessoa, se ele for responder à pergunta que foi feita lá em cima, ele vai responder de acordo com aquilo que ele professa. Então, quando a gente diz que está no quinto céu, no sétimo céu, Edilson, nós temos 7 corpos, né, Edilson? De acordo, né, professor, não é Raimundo Araújo, vocês que estudam a parte esotérica né, alguma esoterismo aí com relação à coisa, temos os 7 corpos. E aí, além dos corpos, nós temos 7 céus. E aí, quando se diz que está no 7º céu, é porque a gente está realmente num paraíso total, né? No Senhor paraíso. Então, se perguntar para o espírito, dependendo da condição espiritual dele, ele vai dizer onde é que ele está, e de acordo com o que ele vai dizer onde ele está, ele vai dizer a palavra cujo termo está de acordo com o seu conhecimento doutrinário. Mais alguém? Rubem, Diga. perfeita a tua interpretação, viu? Inclusive, quando se lê os evangelhos, mormente nas cartas de Paulo, há uma referência que ele faz a ter estado no 7º céu. Casa exatamente com aquilo que tu afirmas. Por exemplo, para quem vive com uma tranquilidade no sentido de ter a consciência liberta na prática do bem, nós poderíamos falar que estaria no 1º céu, aqui mesmo na Terra, com a sua consciência tranquila. Tá? Os iluminados, um Francisco Cândido Xavier, uma Irmã Dulce, tá? Um Gandhi, foram pessoas que nós poderíamos dizer que vivenciaram, num primeiro momento, um 1º céu, aqui mesmo encarnados. Mas a pessoa mesmo encarnada pode vivenciar uma situação de equilíbrio nos seus demais corpos. E se ele alcança, por exemplo, uma situação de êxtase que poucos conseguem aqui na condição de encarnado, de êxtase absoluto, nós poderíamos dizer que ele estaria
no sétimo céu, lá no céu correspondente ao corpo átmico, por exemplo. É isso, meu querido Raimundo? Muito bem. Mais alguém quer comentar aí alguma coisa a respeito do que foi falado? É isso mesmo, Mercedes, isso aí. Dentro da filosofia teosófica, quando a gente perde esse corpo físico, a gente assume, está na quarta dimensão, um corpo, que é uma consciência, no caso eles tratam de consciência, e aí cada vez que a gente muda de faixa vibratória, que é a questão da ascensão espiritual, a gente deixa também um corpo, sepulta um corpo e evolui para outro estado consciencial que assume outro corpo, né? Dentro da visão deles. Mas funciona exatamente como está aí, como o Mercedes falou. Perfeitamente. Mais alguém? Tá, então vamos continuar. Vamos agora, pessoal, ao comentário de Kardec com relação à resposta dos espíritos àquela questão anterior. Vamos lá. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer, algumas vezes, por ignorância da realidade das coisas, e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou ser a Terra apenas entre tantos milhões de outros mundos menores, dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamos-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Então, meus caros companheiros, não existe alto nem baixo, nem acima nem abaixo. Porque se, por exemplo, nós estamos sentados aqui, a gente dizer que alto é aqui em cima, mas quem está lá no extremo do planeta Terra, o alto para ele vai estar embaixo. E assim sucessivamente. Isso é um fenômeno relativo, né? É algo de relatividade. E sendo de relatividade, a gente só pode falar de acordo com aquilo em que nós nos referimos, né? De acordo com aquilo em que nós nos referimos. Por exemplo, se nós estamos em um automóvel, né? Alguém pergunta, que velocidade tu estás? Eu posso dar duas respostas. Eu posso estar em zero velocidade ou eu posso estar em 70 km. Mas como assim? Bom,
Referente a um poste que está do lado de fora na rua, eu estou a 70 quilômetros. Mas referente ao carro que está se locomovendo, a minha velocidade é zero, né? Porque nós estamos no mesmo nível. Então, é isso que ocorre. Essa história de relatividade, de acordo com a conversa, de acordo com a questão, o comentário de Kardec a respeito disso aqui. Mais alguém? Mas dentro dessa ideia de purgatório aí católico, Rubens, Sim. eles vêm convergir com a nossa ideia de que lá, enquanto não purgar os seus pecados para aí ascender aos céus, o espírito, ou a alma, no caso, né, que eles consideram, não vai ascender aos céus, né? Então ele vai passar pelo purgatório, passar o processo para depois subir. Sim. E a doutrina diz que nós vamos passar isso já aqui encarnado, tratando das reparações para a gente retornar melhor e aí ascender. Então tem muito daquilo que é pregado no catolicismo, só que eles acham que isso seja em um espaço físico fora da matéria, né? Já a doutrina diz que é aqui mesmo, né? No próprio corpo, nas encarnações, e aí a gente tem todas as informações conforme nós vamos receber o corpo e a qualidade desse corpo para a nossa experiência, né? Se vem um corpo perfeito, ou ele vem com algumas dificuldades, deficiências, para que a gente repare aquilo que outrora nós fomos contra as leis divinas, né? Pode continuar. Bom, eu só queria alertar os queridos irmãos que nós já estamos às 8h35, embora estejamos na questão 1018, são só 1020, não é isso? 19. 1019, né? Sim. Então, eu pergunto o seguinte, você que está com o livro aí, meu querido Rubens, dá para, digamos, mais uns 10 minutos nós encerrarmos o livro? Não. Deixa eu explicar por quê. Sim. Não. Porque, além das questões 1018 e 1019, ainda tem mais a conclusão. Sim. A conclusão do livro, que é um texto relativamente longo, e, além, depois da conclusão, ainda tem mais o finalzinho. Certo. Então, eu Isso. sugeriria aos queridos irmãos que nós, dado o adiantado da hora, e considerando que o nosso âncora, que é o André, está num evento aí, que eu não sei bem do que se trata, nós poderíamos parar aqui no 1018 e continuarmos na próxima? Eu sugeria que sim, porque ainda tem muita coisa para a gente. Ainda tem muita coisa para a gente ver, né? Agora, antes de encerrar, é sugestão minha, de encerrar aqui. Antes de encerrar, só faltou o professor Alta comentar aquilo que ele disse que ia comentar, porque depois das questões ele disse que ia dizer alguma coisa, eu ia pensar, ele tinha um pensamento para fazer, uma ideia a respeito das questões. Diga aí, professor. Bem pensado. Que bom que você lembrou. Que bom. Veja bem, Rubim, como eu vi aqui esse título aqui do 1018, Sim. que Jesus, as palavras de Cristo, disse: meu reino não é deste mundo, tem muita coisa a ver com o pensamento que eu tenho e que depois eu quero expor para vocês. Então, eu acredito que seria realmente mais interessante, pelo menos para mim seria mais interessante, que a gente concluísse o 18 e 19 para depois eu expor a minha ideia, porque tem muito relacionamento com isso quando Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. É porque todos nós viemos da mente divina. Nós viemos da mente divina. É o barro. E aí, dessa mente divina, ele permitiu o aparecimento de criaturas e outras criações, né? Que brotou dessa mente divina.
E cada broto dessa mente divina tem uma consciência. E aí sim, tem essa parte aí do Jesus. Você tem que entender que Deus criou com todo o seu amor infinito, puro, único, superior a tudo. E que o nosso espírito é uma energia que teve uma consciência. E o espírito, além de ter o corpo humano, existem espíritos de animais e almas que existem em materiais, em montanhas e tudo. Mas falando exatamente com relação ao corpo humano, o sopro é uma energia divina que está em busca do aperfeiçoamento do corpo e dele. Então, tem duas energias aí juntas. A energia que compõe a áurea humana e a energia espiritual, que comanda toda essa áurea humana. E essa consciência, ela tem da sua formação o amor divino e a busca pelo amor divino. Só que no andamento, no seu crescimento, onde nós estamos vivenciando no nosso planeta, nós estamos absorvendo conhecimentos do dia a dia, principalmente o egoísmo, e se esquecendo profundamente de buscar o amor divino. E por aí nós vamos crescendo, adquirindo experiências, e com diferentes encarnações, nós vamos sempre buscar o amor divino. Quando nós chegarmos na proximidade do amor absoluto, que é de Deus, aí sim, nós estamos no céu. E, além disso, eu não ia nem falar, ainda tem uma série de coisas para falar, mas vou parar por aqui. Em nível de Jesus, grandes espíritos ainda estão em crescimento dentro da mente divina. E nós vamos crescer. A nossa proposta é crescer. Agora, a gente tem que entender que tem que internalizar o nosso objetivo principal de vida espiritual é a busca do amor divino. Enquanto nós estivermos envolvidos por outros motivos terrenos, outras absorções de condicionamento, de ambientes e de tratamentos, e de não respeitar o amor a Deus, e não respeitar o próximo, não sentir dentro de si o amor importante que você deva ter por Deus e pelo próximo, nós continuaremos crescendo, ou não crescendo intimamente, mas crescendo de uma forma lenta e gradual, à proporção que você vai tendo essa compreensão. Você vai ter essa compreensão que você tem que buscar o amor de Deus absoluto. E por aí se passa em vários estágios. São que se chama diferentes céus, até chegar no verdadeiro céu, né? Que não é um campo elíseo, mas é um céu onde está a luz divina, a luz de Deus. Mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Eu tenho um prazer muito grande de conversar esses pensamentos, né? Mas a gente está no limite e eu realmente gostaria de ver o que está escrito junto com vocês, na 10:18, 10:19, até a conclusão em si, porque facilita o entendimento desses pensamentos, né? Até para mim ouvir vocês, porque pode ser que eu deva aperfeiçoar, eu não sou perfeito, claro, e quero ouvir a opinião de todos. A exposição primeira que o Rubem fez está em cima disso que ele falou.
Só que não foi no nome em nome das energias, mas o que o Rubinho falou na fase inicial é que se você transformar isso em frequências eletromagnéticas, que é onde nós estamos vivendo no nosso universo, você vai ver que são diferentes frequências eletromagnéticas. E aí você, estando numa frequência alta, você pode vir, como Jesus veio no umbral, você pode vir com facilidade. Difícil é você estar no umbral e já chegar num céu infinito. É difícil. Você tem que crescer. Você está no auge da energia, você visualiza todas as energias da mente divina, para frente, para trás e para onde você está. Para frente, não. Mais para trás, você tem a visualização das diferentes frequências, diferentes níveis de frequências, constituindo o que se chama diferentes céus, ou diferentes planos, né? E você pode ir, através das encarnações, buscando o aperfeiçoamento divino, o aperfeiçoamento espiritual, o aperfeiçoamento que nós estamos em busca, através das nossas orações, dos nossos comportamentos com o próximo, né? Ajudando o nosso meio ambiente, fazendo crescer e neutralizar as cargas negativas no nosso planeta, que está muito grande. Nós temos nossas cargas positivas, somos pessoas que estamos estudando sobre a orientação desde a nossa oração inicial, que é a presença de Jesus conosco. Então, nós temos pensamentos espirituais positivos, e que nós temos que crescer, porque está crescendo muito em nosso planeta são as mentes, consciências negativas. E quanto mais as consciências negativas crescerem, mais o nosso planeta sente, mais o nosso ambiente sente. E nós temos que procurar neutralizar, trabalhar em benefício do próximo, mudar essas coisas que nós estamos vendo aí o dia a dia e que nós podemos mudar porque nós temos o Espírito Divino, nós temos como fazer as nossas orações, nós temos como pensar positivamente e neutralizar essas cargas negativas para nós irmos ter realmente uma melhora no nosso planeta e passar para o planeta da regeneração, que vai ser o próximo momento nosso de vida. Mas era isso aí, desculpe, a gente depois eu quero aprender mais com vocês. Obrigado, hein, Rubinho? Tá, muito bem. Então, professor, é o seguinte, eu não entendi bem. A pergunta é, professor, se o senhor ainda quer continuar tendo conhecimento dessas duas últimas questões, ou o senhor já falou alguma coisa que tinha a ver, que ia falar, ou que a gente pode deixar para a próxima reunião? Olha, eu já praticamente fiz um esquema de praticamente tudo que eu iria conversar. Certo. E agora a gente pode ver daqui para frente se eu tenho razão ou não em algumas coisas que eu falei. Na realidade, você tem razão, professor. Eu quero aprender. É estudioso, você tem razão. Você é estudioso, você não fala bobagem aqui. Você é estudioso, não tem... Né? Claro que você, né? O que você falou tem respaldo, com certeza. Nós acreditamos nisso. Tomara, estou rezando por isso. Obrigado. Com certeza, professor. E na próxima quarta-feira a gente pode continuar nessa mesma linha, depois de ler as questões. Tá. Obrigado. Aí a gente encerra as duas últimas questões. Então, alguém para fazer a prece de encerramento? Alguém se habilita? Para economizar aqui a garganta. Já que eu fiz a primeira... E eu estou para economizar minha garganta aqui um pouquinho. Olha lá, alguém. Raimundo. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, pedir a presença do Mestre Jesus, nesse momento. Quando estamos falando dele, ele já nos disse que estaria no nosso meio, e aqui é só para que ele irradie a sua energia a todos nós, por termos adquirido nesse momento de estudo algo precioso com relação
a tudo que se movimenta, as existências no universo. E ao Mestre Jesus, que aumentou deste trabalho da doutrina espírita, que trouxe esse riquíssimo conteúdo para que todos nós pudéssemos ficar esclarecido das dúvidas do passado e pudéssemos dar, a partir do advento desta doutrina, algo que pudesse nos elucidar de todo o nosso passado e pudéssemos adquirir capacidades psíquicas e assim fazermos o caminho que ele deixou, porque ele disse que era o caminho e a verdade. E assim te agradecemos, Mestre, por todos os irmãos espirituais que estão aos nossos lados, cuidando para que possamos ter bons pensamentos, para que tenhamos capacidade de estar em uma conduta digna, equilibrada, tanto emocionalmente como espiritualmente, nesse momento existencial. E pedimos que tu possas irradiar essa energia a todos os nossos irmãos que estão ainda com algum problema de saúde, em recuperações de suas capacidades físicas, e levar também para todos aqueles que estão nos hospitais, nos abrigos, nas ruas abandonadas, para que possam ser curados de alguma enfermidade, seja ela do corpo físico ou espiritual. E assim te agradecemos pelo estudo, pelo trabalho que foi desenvolvido de esclarecimento, e nos dá uma ótima noite de sono, de descanso, com esclarecimento quando o nosso espírito estiver descolado do corpo para esclarecimento do mundo espiritual. Assim te agradecemos e nos dá uma ótima noite a todos. Que assim seja. Assim seja. Antes de encerrar, pessoal, aí todo mundo sair, eu queria só fazer um pequeno lembrete. É o seguinte, na próxima reunião, a gente termina este livro, tá? E aí, eu particularmente já gostaria que alguém já trouxesse sugestão para o próximo livro que a gente vai estudar. E aqui, cada um dá a sua sugestão e explica, né? Diz por que achou que deveria ser lido esse livro e estudado esse livro. Beleza? Eu gostaria de fazer expressar aqui qual eu gostaria. Até porque nós fazemos o evangelho em casa e aí a gente já tem o hábito de fazer o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim. Tá certo? E eu gostaria que a gente pudesse fazer o céu e o inferno. Essa seria a minha opinião. Não sei porquê, né, Rubinho? Céu e inferno. Não, mas assim, o céu e o inferno, porque o da mediunidade eu acho que é assim, que ele é muito mais específico dentro do centro. Esse é o meu pensamento, né? Para o desenvolvimento da mediunidade. E o céu e o inferno tem mais a ver com a continuação desse livro, né? Dão as penas e tudo mais. Ok? Essa é a minha sugestão. Tem mais um voto, que é o meu. Você faz a computação aí, Rubinho. Tem 2 votos, céu e inferno. Céu e inferno. Bom, aí na próxima reunião, o pessoal diz aí qual é e explica o porquê, né? Eu vou dar a minha sugestão também na próxima reunião. E aí a gente debate aqui e saber qual é exatamente o livro que nós vamos sortear para o próximo estudo. Muito bem, companheiros. Então, boa noite a todos. Até a próxima reunião, até no sábado. Leda, dá um cheiro nas crianças. Dá um cheiro nas crianças aí. Um cheiro nas crianças aí, minha prima. Muita paz a todos. Boa noite para todos. Boa noite, obrigado. E até na próxima. E aí, Nora Raimundo, já voltaste ao trabalho?